Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para juntos fazermos a prática do Evangelho no Lar, conforme nos é ensinado pela espiritualidade amiga, para que seja um convite, para que todos nós façamos essa mesma prática nos nossos lares, uma vez por semana, no dia e no horário que ficar bem para nós, para aqueles que conosco convivem. Então eu vou trazer para cá, compartilhar com a gente as reflexões a respeito do Evangelho no momento em que nós entramos, amigos, no capítulo 12. Está aqui com a gente já o Alberto. Boa noite, Alberto. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Me Coisa vem, me boa. escuta, tudo Te certo? escuto bem, te vejo bem. Perfeito. Coisa boa estar aqui com você, também com a Juma, com o Edson, com a Suzana, com a Dona Olga, com o Gilvan, com a Bruna, com o Giancarlo, com a Kilvia, a Miriam, Gladete, Emanuele, Dene, Pati, Anthony, o Emmanuel também está aqui com a gente, Denise, tantos corações, a Juliana também deu boa noite aqui pra gente, Rosângela. Amigos, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom, né, esse momento de estarmos juntos e contribuirmos aqui uns com os outros. Então, os comentários são muito bem-vindos, as perguntas são muito bem-vindas. Esse é o evangelho da nossa associação. Então, para a gente dar início e seguir esse roteiro que eu comentava no início, né, que é muito simples, é uma prece, a leitura, alguns comentários, aquilo que tocou o nosso coração, e a gente encerra com uma prece. E é isso. Se tiver uma aguinha ao lado, muito bom, porque assim a gente sabe que sozinhos nunca estamos, os nossos amigos espirituais aproveitam esse momento de conexão que a gente está para se aproximarem, para também contribuírem, né, para o nosso refazimento físico, mental e emocional, e a água é um meio com o qual eles também, né, utilizam esse meio para nos ajudar. Então, Alberto, eu vou te fazer esse convite para a gente iniciar, pode ser, com a prece? Com certeza. Então, boa noite a todos. Vou convidar para que a gente eleve nosso pensamento, as nossas vibrações, onde quer que estejamos, entrando em contato com toda essa espiritualidade que nos envolve, nos ampara e nos orienta sempre. Que nós possamos nos conectar com toda essa espiritualidade amiga da nossa casa de amor, desse trabalho tão bonito, para que nós possamos receber as energias necessárias para o refazimento das nossas forças para mais uma semana, para mais alguns desafios, na certeza de que não estamos sozinhos. E assim, muito agradecidos por esse momento de Evangelho no Lar, desse momento de troca, compartilhamento, que estamos juntos, nós então iniciamos esse Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. E damos boa noite para os amigos que foram chegando aqui durante a prece, né? Vimos por aqui já a Micaela, a Vanessa, a Denise, a Nelly, a Ana Carla. Oi, seu Gilvan, boa noite. A Roselaine também, o Milton. Seu França, boa noite, seu França. E oi, José, sejam muito bem-vindos. Amigos, nós estamos iniciando aqui o capítulo 12 e a gente vai fazer a leitura. Estamos do item 1 ao item 4. É um trecho mais longo, então eu vou pedir licença para ler o item 1 e a gente vai juntos conversando a respeito de alguns trechos aqui, né, desses primeiros itens que tratam de pagar o mal com o bem no capítulo Amai os vossos inimigos. Então, nós temos lá em Mateus, no capítulo 5, aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer
o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É um trecho, né, Alberto, que mexe muito com a gente. Quando a gente está se aproximando do Evangelho do Cristo, da Boa Nova, para alguns de nós ele pode, inclusive, numa primeira leitura, parecer bastante chocante, né? À medida que a gente vai se deixando envolver, né, por essa atmosfera de amor que Jesus abre para a gente vai entendendo, né, que como é que é esse amor aos inimigos, né, que ele não é realmente algo fácil, né, mas que ele é um convite, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho, Alberto, o que Kardec aqui nos explica, principalmente dos itens 3 e 4, sobre esse amor aos inimigos? Emília, eu queria começar, na verdade, dando alguns passinhos para trás, porque eu me peguei já nesse primeiro item refletindo, né? O primeiro ponto que eu queria trazer é que, na verdade, a gente só está continuando o capítulo anterior. Isso é muito legal de a gente ver, né? Porque a construção do evangelho ela é sempre muito lógica, né? A gente sempre olha para trás e vê que um capítulo se conecta ao outro, né? Então, o capítulo anterior a gente estava falando sobre amar ao próximo como a si mesmo. E esse capítulo que a gente começa agora, que é o Amai aos vossos inimigos, ele nada mais é do que uma continuação disso, né? Uma continuação desse amar ao próximo. Só que o nosso nível evolutivo que a gente está, a gente ainda precisa, às vezes, de uma clareza mais específica sobre esses inimigos, porque às vezes a gente ainda tem dificuldade de enxergar esse inimigo como um próximo, né? Então, os espíritos e Kardec, de uma forma muito organizada, nos mostram bem evidentemente que, ó, você vai amar o seu próximo, mas você também precisa amar esse inimigo que também é seu próximo. Então, para que a gente fique com muita clareza de que é isso, eles vão colocar um item específico aqui também, justificando isso, né? E Jesus lá atrás já traz isso, né? Essa questão de amar ao próximo, mas também amar aos inimigos, né? Então, a gente ainda precisa dessa distinção bem clara, né? Porque às vezes a gente ainda tem dificuldade de enxergar esse inimigo como um próximo. Essa foi a primeira reflexão que eu me peguei fazendo, assim, sabe? E logo nesse texto de Mateus, eu queria resgatar uma frase que foi colocada ali, que é a frase de Jesus, ele é: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aqui, de novo, eu me parei refletindo sobre esses 3 pontos que são colocados, e eu fiquei me perguntando por que foi colocado 3 coisas diferentes, né? O capítulo em si ele vai falar sobre amai os vossos inimigos, e de que forma que a gente ama esses inimigos, né? E aqui Jesus traz 3 situações, né? O amai os inimigos é um primeiro ponto, de uma forma geral. Depois ele vai trazer fazei o bem aos que vos odeiam, como uma segunda coisa para a gente prestar atenção. E por fim, o orai pelo que vos perseguem e caluniam. E eu comecei a interpretar aqui um pouco essa frase de Jesus, e ela traz um sentido bem profundo, se a gente for parar para analisar. Eu gostei bastante de uma reflexão, eu não me lembro onde é que eu vi, mas ela conectava essa frase com os meios de comunicação que a gente tem, né? Para quem vai lembrar lá do ensino fundamental, quando a gente estuda os princípios de comunicação, a gente sempre tem um emissor, né, de uma mensagem, a gente tem um canal de comunicação e o receptor, né, aquela pessoa que vai receber a mensagem. E quando a gente olha essa frase, ela na verdade traz justamente essa construção de um canal de comunicação de uma forma desse amor, né? De que forma que eu olho para esse amor. Quando a gente fala dos inimigos, que é o primeiro ponto que foi colocado ali, né? Tem muito a ver com o meu sentimento, né? Com eu olhar o próximo como um inimigo, né? E de que forma que eu olho para esse próximo, de que forma que eu olho para ele e eu encaro ele como esse inimigo. Às vezes ele não pode nem saber
que eu estou considerando ele como um inimigo, né? Às vezes a pessoa não tem nem noção de que eu acho ela um inimigo, de que eu não gosto das coisas que ela faz, de que aquilo me machuca, mas isso para mim acontece dessa forma, né? Então, um primeiro ponto é isso, né? Eu olhar para esse inimigo e amar ele, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre esse amor, né? O que é esse amor? Mas tem a ver com isso, né? De que forma que eu olho para o próximo. Depois a gente tem os que vos odeiam, né? A frase continua, né? Fazei o bem aos que vos odeiam. E aí tem muito a ver com o sentimento do outro, né? O outro pode me odiar, não necessariamente eu odeio ele. Mas ele me odeia, ele tem um sentimento negativo contra mim e tá tudo certo. A gente ainda tá num nível evolutivo que a gente tem esses sentimentos, né? Então, se por um lado eu tenho a minha visão sobre esse inimigo, eu também tenho o outro que pode me enxergar como esse inimigo também. E a gente também deve fazer o bem, também deve amar. E por fim, né, o orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aqui a gente tem muita ligação com as ações em si, né? Às vezes a perseguição e a calúnia, ela também tem muito a ver com a forma como uma mensagem chega até a gente, né? A perseguição e a calúnia, ela muitas vezes é a nossa interpretação associada com a forma como essa mensagem passa, como essa mensagem chega. Então a gente tem três situações que Jesus nos traz aqui que tem muito a ver com isso, assim, né? Com o sentimento que eu gero, seja em mim, seja no outro e seja nesse canal de comunicação que as coisas vão acontecer. Às vezes uma atitude que ela começa lá no emissor de uma mensagem, ela começa sem más intenções, ela pode chegar a mim de uma forma atropelada, de uma forma truncada, que vai me gerar um sentimento negativo, né? Jesus nos convida justamente a gente olhar isso tudo de uma forma diferente, né? Olhar para essas três situações de uma forma diferente. Emília, eu vou falando, engata a quinta marcha, eu não Nossa, paro, você Alberto, me corta aqui. tá fazendo bastante sentido. Eu até trouxe aqui um material que daqui a pouco eu vou comentar, da Amélia Rodrigues, né, na Psicografia de Divaldo, em que tem uma troca ali entre os discípulos e Jesus, e os exemplos que Jesus traz tratam exatamente dessa questão que você trouxe. Qual é a mensagem? Como é que é a recepção? O que eu estou emitindo, né? Então, eu gostei bastante desse teu exemplo, dessa tua percepção. Mas fala mais pra gente, conta mais sobre esse amor ao inimigo. Então, aí a gente já começa a entrar agora nessa questão do amor, né? Eu comecei a olhar para essa mensagem e ela sempre traz muita estranheza no primeiro momento, como tu comentou, né? Quando a gente olha para esse amor aos inimigos, esse amor é uma palavra um pouco forte quando a gente olha assim, né? Como é que eu vou conseguir amar a pessoa que eu considero como um inimigo? Eu considero que ela faz o mal para mim? De que forma que eu olho para isso, né? E eu gostaria de ler um trechinho ali do item 3, que eu acho que ele é bem significativo nessa interpretação do que é esse amor, né? Porque é algo bem importante de a gente identificar. Lá quando ele vai falar, né, o terceiro parágrafo para quem está acompanhando, tá? Terceiro parágrafo do item 3. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a de assimilação e repulsão dos fluidos. Aqui ele está falando sobre a gente amar um amigo, um parceiro, um companheiro e amar os inimigos, né? São duas coisas diferentes. Vai continuar falando, né, que o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. E aí eu vou parar por aqui. Me chamou muita atenção comecinho desse parágrafo, que é a diversidade na maneira de sentir. Né? Porque, de uma forma muito clara, aqui a gente já sabe, né, que não tem como eu amar um irmão, não tem como eu amar um amigo, um pai, uma mãe, enfim, alguém que tem esse sentimento positivo comigo, da mesma forma que eu vou amar um inimigo, uma pessoa que me deseja mal, uma pessoa que me faz sofrer. É impossível, no estado evolutivo que a gente está, a gente ter o mesmo sentimento para essa pessoa, né? E aí aqui os espíritos Kardec nos colocam muito evidentemente que existe essa diversidade, né? Então existe uma forma diferente de a gente pensar e de a gente sentir e que é natural, né? E aí quando a gente olha para esse conceito de amor, a gente pode até voltar no capítulo anterior. Eu trouxe uma
passagenzinha de Lázaro também, lá no item 8, quando ele vai falar sobre a lei do amor, que traz um pouquinho sobre essa diversidade do sentir, né? Ele vai falar que o amor é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Aí ele vai falar sobre os instintos e tudo mais, e aí, na frase seguinte, ele vai falar que o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e as revelações sobre-humanas. Eu gostei muito dessa lógica de a gente pensar num sol, nesse amor, porque ele representa um pouquinho essa diversidade, como eu comentei, né? Às vezes eu posso jogar um raio de luz para uma pessoa com uma intensidade muito forte, que eu amo muito essa pessoa, eu tenho esse sentimento muito desenvolvido e ele tá focado nessa pessoa, eu tenho esse sol brilhando dentro de mim e eu vou direcionar ele para essa pessoa. Às vezes, esse sol que a gente carrega dentro da gente, essa centelha divina, esse amor que a gente já tem dentro da gente, ele vai sair meio embaçado, né? Eu vou olhar para uma pessoa e vai sair, às vezes, a luz de uma vela, comparado ao sol infinito, essa luz máxima. Então, é esse direcionamento desse sol que a gente tem, às vezes, algumas dificuldades de fazer da mesma forma para todo mundo, né? E que é muito natural a gente fazer isso. Mas o convite de Jesus é justamente a gente tentar, aos poucos, ir deixando de tapar essa luz, né? A gente olhar para esse amor, para esse sol que a gente tem dentro da gente, e direcionar ele de uma forma um pouquinho mais certeira, um pouquinho mais intensa, até para aqueles que nos fazem mal, né? E esse é um grande desafio que a gente tem, né? E o capítulo começa a nos desafiar nesse sentido, né? É claro que a gente tem dificuldades, é claro que a gente vai ter problemas para chegar nesse ponto, mas pelo menos de uma vela a gente pode sair, sei lá, para uma lâmpada de LED, alguma coisa mais forte, a gente às vezes consegue, né? Sim. Mas às vezes a gente vai colocando barreiras nesse sol que vai saindo da gente e a gente não consegue nem mandar nada para essa pessoa, né? Então o convite é que a gente aos poucos vá direcionando um pouquinho mais sempre, né? Sim, e acho que às vezes também, Alberto, a gente tem dificuldade de identificar essas pessoas que às vezes a gente, né, e o sol que a gente está emanando ao nosso entorno, né? Então, tem uma questão de, será que eu tenho inimigos? Né? Uhum. É uma questão muito comum, né? Assim, a gente lê amar os seus inimigos, mas eu não tenho inimigos, né? Porque a gente percebe a inimizade, né? Os inimigos como sendo aquela relação declarada, né? E o que Kardec está trazendo para a gente é uma sutileza, né? É uma questão que às vezes até, gente, tá no dia a dia. A gente vive um momento no mundo, né? Que lá fora a gente enxerga, mas às vezes aqui dentro é difícil de enxergar, né? De muitas nuances. E aí a gente tem, olha, tem essa relação aqui que eu mantenho, às vezes é no trabalho, às vezes é dentro de casa, às vezes é num ambiente da casa espírita, do meu convívio, no condomínio, na vizinhança, que, não, eu sou amigo de todo mundo, né? Mas tem aquelas relações que me exigem um pouquinho mais, né? E que não são tão estáveis assim na questão do sentimento. E aí foi o exemplo que eu escolhi aqui de trazer do livrinho da Amélia Rodrigues, né? A psicografia do Divaldo, que chama O Essencial, esse livrinho aqui. Que é uma delícia essa leitura. E aí no capítulo 18 fala dos grandes inimigos. Os grandes inimigos. É interessante porque a Amélia sempre traz assim pra gente o cenário primeiro, né? Então, dia de inverno, tá todo mundo na casa de Simão Pedro, aquele fogo acolhedor na lenha, então todo mundo reunido em torno daquele fogo para se aquecer. E a conversa ia muito bem. E aí, de repente, né, aquela coisa assim, né, o céu cinza, o mar cinza agitado, as árvores se dobrando no vento. Então, aquele cenário de dificuldade lá fora e aqui dentro o calor do fogo, mas ao mesmo tempo uma escuridão quase tenebrosa, ela relata pra gente. E estão todos ali meio que em silêncio, e aí o Natanael,
discípulo querido e discreto, ela descreve, né? Vem perguntar para o mestre aquela perguntinha que às vezes está lá dentro do nosso coração, a gente tem até vergonha de fazer, né? Nas nossas preces, né? Ai, Senhor, eu estou sentindo isso. Ele toma coragem, ele coloca isso para fora e diz assim: Senhor, aproveito desse silêncio, né, para indagar qual é o melhor comportamento que devemos ter em relação aos que nos atormentam. É a expressão que ele usa, né? Ele diz assim: viver em grupo é muito difícil, porque cada pessoa tem sua própria forma de se comportar. Nem sempre a pessoa está disposta a se ajustar às regras da boa convivência. E a gente pensa no outro, né? O outro tem que se ajustar, né? O outro tem que ceder, né? No convívio com a gente, não é? E Exatamente, aí tem exatamente. uma. E é interessante porque Jesus não responde de pronto, tá? Ele dá aquela pausa, e nessa pausa ele argumenta, ele fala de um caso do Eliaquim, né? Guardador de ovelhas, sempre o teve como amigo, e que quando ele aderiu aí ao reino dos céus, né? Ao grupo de Jesus, esse Joaquim vem passando informações desagradáveis a respeito dele na vizinhança. Quando ele está na presença, trata bem, mas ele sabe que quando ele se afasta, o comentário sobre ele é outro, né? Então, aquela situação que ela não é o inimigo declarado, né, Alberto? Não é aquela pessoa que vai e diz para você que não gosta de você ou que te Sim, quer o mal. É a nuance, é aquele sorriso amarelo na tua presença, né? E se a gente for pensar por esse ângulo, às vezes tem, né? A gente é esse sol, essa delícia, essa criatura de Deus, mas não é todo mundo que vê a gente assim, né? exatamente. Quem dera Exatamente. fosse, né? Todo mundo visse a gente que nem o pai vê, a mãe vê. Ai, que coisa boa, né? Seria bem Ai, mais mas fácil, não é né? assim, né? Tem gente que vê os nossos raios, ai, meio quente demais esse raio aqui dela, né? Oh, é frio demais, né? Enfim. Então tem essas situações, e ele traz essa situação, e Jesus não responde de pronto, e é interessante porque daí vem Tadeu, e diz assim, é verdade, de alguma forma, periodicamente eu sou tomado de uma dúvida, de uma aflição assim. E aí depois vem André e diz assim: olha, não seria desejável que entre nós houvesse a verdadeira fraternidade? Porque é visível como nos olham alguns membros íntimos do nosso próprio grupo. Olha isso. Dentro do próprio grupo. Então, o que André está dizendo ali? Que mesmo entre eles, gente, tinha às vezes esse jeitinho de fez algo que eu não gostei, né? Tem aquelas coisinhas que às vezes a gente não declara, a gente não fala. Mas o que Kardec nos traz aqui? A lei física da assimilação e da repulsão dos fluidos. Nesses pequeninos pensamentos e sentimentos que a gente emite, olha o que o Alberto abriu a conversa falando para a gente, do emissor, do canal, do receptor, né? Nessa produção do nosso grande gerador que todos temos de pensamentos e sentimentos, essa nossa mente, né? A gente vai caminhando para a amizade, para o amor ou para a inimizade, que pode ser declarado ou não. Mas vamos ver o que Jesus fala, né? Porque acho que isso que nos interessa mais, né? Então a madeira estava ali crepitando, né? As fagulhas vivas, a lenha em labaredas, agradável a temperatura, né? E daí todo mundo olha para Jesus esperando aquela resposta, né? Para essa questão que nos angustia a todos nós, né? Lá 2000 anos e agora também. Porque se a gente fala que não é o inimigo, que é aquela pessoa que me incomoda, que eu gostaria, se eu pudesse escolher no grupo, né? Eu não conviveria tanto com essa pessoa aqui, né? Aí a situação é outra, né? E aí Jesus diz assim, ó, para que a chama se mantenha ardente, para que essa mensagem chegue, né? Precisa do ar. Opa, então não vem sozinha. Não depende só do receptor, do emissor, não. A pessoa não gosta de mim. Para que a chama aconteça, tem que ter o oxigênio ali, tem que ter o ar.
Então, para que a inimizade, essa sensação desgostosa, esse desconforto aconteça, não é só o lado lá da pessoa, não. É aqui dentro que ressoa. E é por isso que acontece esse desamor quando deveria ter o amor, né? Então, Jesus vai discorrendo a respeito, né, do nosso convite à construção do reino de Deus em nós, né? Ele diz, no mundo de César, caracterizado pelas paixões animalizantes e os instintos destrutivos, nos atiram uns contra os outros em incessantes combates equivocados. Então, a gente está acostumado a eu contra, o mundo contra mim, eu contra o mundo, né? É um hábito. Né? A Joana vem falar para a gente, né, dessas questões que estão lá no fundo da nossa alma, que a gente vinha há muitos séculos, né, os atavismos. A gente está muito acostumado, gente, a sobreviver. A gente ainda não aprendeu a viver. A gente está começando a aprender a viver. Para viver, esses mecanismos de sobrevivência, eles não são tão úteis. Esse eu contra, né? A segurança, né? Eu segurar em tudo aqui porque, né, eu tenho que ter o controle. Tudo isso que a gente veio aprendendo ao longo dos séculos já não funciona. Que engraçado, né? Porque daqui para frente é outro tipo de músculo que tem que ter para se mexer, né? Então não é mais sobreviver, agora tem que viver, tem que construir. Para construir não é eu contra, é eu e. É o colaborar. Então já não olho com esse antagonismo para o outro. Eu olho somando, né? Eu olho agregando. E é um olhar que não é natural para a gente ainda. É isso tudo que o Alberto falava. A gente ainda não vê o outro como esse irmão, né? Merecedor do nosso amor, né? A gente ainda é o eu contra. E aí Jesus discorre bastante sobre isso. Eu convido vocês, né, quem tiver acesso aqui a esse livrinho, tem lá na Casa Essencial, é uma delícia a leitura. Jesus vem dizer pra gente, né, que é natural que assim aconteça porque a pequenez dos sentimentos humanos domina as aspirações morais e teme ser suplantada pela solidariedade. A gente ainda não abriu espaço para solidariedade. Aí ele silencia, né? E fala que por algum tempo não haverá lugar para a verdade no coração humano. Então dá vários alertas para a gente, mas assim, o dia virá quando o amor triunfar, os inimigos momentâneos e do progresso moral e da evolução desaparecerão e o reino de Deus será implantado docemente em todas as vidas. Todas as vidas. Então, mesmo aquele que é o inimigo público, mesmo aquele que é o meu inimiguinho, né? Que eu preferia não conviver, mas que eu tenho que conviver. Todas as vidas vão, né, evoluir e esse progresso vai ser, o resultado dele é a implantação do reino de Deus, docemente, em todos os corações. E aí Jesus termina dizendo assim, olha só, sigamos adiante, porque não há tempo para ser desperdiçado em querelas e infantilidades. Aí foi aquele puxãozinho de orelha para mim, né? Quando ele diz, então essas reclamaçõezinhas que eu fico, né? Essas inimizadezinhas, essa infantilidade eu sendo criança ainda espiritual, né? Então a gente precisa superar isso, superar. E Jesus nos convida a olhar para frente, olhar para esse mundo lá na frente, em que a gente vai ver todo mundo se amar. Então vamos parar de olhar aqui para o dia a dia, só para essas coisinhas, essas picuinhas. Vamos olhar olha, levanta o olhar, vamos olhar lá para frente. E aí tudo que parece tão importante, né? Fica pequenininho. Exato, exato. E eu gostei muito dos comentários que as pessoas foram fazendo aqui, porque eu acho que complementa muito isso que tu falou, Emília, e que linda essa história, porque ela vai trazer justamente isso, assim, né? Esse olhar lá para frente, esse olhar não para agora, mas o que que pode ser, né? O que que eu posso ser? Essa luz mais profunda, né? E aí o que as pessoas comentaram aqui, eu não vou ler todos, mas tem muito relação com esse processo que a gente vai passar, né? É esse olhar lá para frente, eu entender que eu posso chegar lá, mas por enquanto, talvez o que eu possa fazer seja simplesmente não desejar o mal, e tá tudo certo, né? E aí esse é o primeiro passo, né? O primeiro desafio é olhar para esse inimiguinho, essa pessoa que eu não quero conviver ainda e falar, tá bom,
Você é uma oportunidade de aprendizado que eu tô tendo. Deus colocou você na minha vida para que eu aprenda alguma coisa, então obrigado. Obrigado, Deus, obrigado, pessoa, por mostrar aquilo que eu ainda preciso melhorar. Então é isso, assim, esse desafio que a gente vai tendo, e tem muito a ver com a forma como eu encaro mesmo, né? De que forma que eu olho para essas pessoas, né? Será que eu olho de uma forma a falar, poxa, essa pessoa tá me desafiando, tá querendo meu mal? Ou eu olho de uma forma a tentar entender que, tá bom, talvez a pessoa realmente ainda tenha muito a melhorar, mas eu também tenho, né? Eu também tenho muito para aprender com ela. E É, talvez ela só esteja mostrando aquilo que está dentro de mim, né? Então isso tudo é bem legal de a gente pensar, assim. Eu acho que essa história ela fala muito disso, assim, né? Esse meio de comunicação, como a gente tá falando, assim, né? Ele é muito importante, né? Como que eu é, interpreto essas situações da vida? Como que eu interpreto essas pessoas que estão à nossa volta? Muito legal mesmo. né? Não é, e não é fácil, não é fácil. É o dia a dia, eu acho que é o grande motivo da gente estar aqui, né? O seu Jorge está falando aqui que o início da transformação está no alto amor. Então é isso mesmo, é a gente se olhar, a gente se amar e querer essa auto-melhora, né? Querer essa Uhum. auto-evolução, aceitar esses convites da vida. E no dia a dia vai ser, né? Assim, são convites importantes. E às vezes está nas Uhum. pequenas pedras. O seu Carlos fala sempre para a gente no estudo do Evangelho Redivivo, ele diz assim, a gente tropeça em pedra grande, quando tem uma pedra bem grandona. Não, a gente passa, né, pelo lado, a gente arruma uma estratégia de não tropeçar, de não cair ali, né? Agora na pequenininha, é aquela que entra no tênis, aquela que incomoda, aquela que, né? Essa é a pedrinha danada. Então, em Exatamente. relação a essas inimizades, é a mesma coisa. E eu achei também curioso nesse relato do Natanael, porque não é uma pessoa que ele quer mal, que quer o mal dele, declaradamente. É uma pessoa do Uhum. convívio, uma pessoa até que ele tem um carinho, mas que no dia a dia é difícil. Mas Sim. que no dia a dia, né, a Lê falou aqui, às vezes a luz incomoda, né? Então, e são as relações, são os ambientes nos quais a gente está inserido, gente. E não existe acaso. Não existe. Ah, quem sabe Jesus errou ali o endereço, né? Meu número era para ser o 101, ficou 81? Não, era 81 mesmo, é aquele ali, né? Então a Exato. gente está onde a gente está porque são os convites que a vida nos faz. E que se a gente aceitar e se a gente, né, aproveitar, aí a gente pode dizer, estou tirando o melhor. Nossa, obrigada, que nem o Alberto falou ali. Obrigada, Uhum. pessoa, situação, porque está me ajudando a me enxergar. Exato. E aí, às vezes, o primeiro passo é a gente talvez dar alguns passos para trás, né? Muitas vezes, né? A gente segue muito no impulso, né? A gente tem essa tendência ainda, porque a gente é ser imperfeito, né? Então, acho que o convite aqui é justamente a gente tentar olhar de uma forma diferente, né? Eu trouxe uma outra frase aqui que eu gostaria de trazer também, antes da gente fechar. Sei que daqui a pouco fecha o nosso tempo. Que é uma frase da Joana, que eu acho que vai complementar também isso tudo, né? Ela vai falar sobre amor lá no. Deixa eu só dar uma olhada aqui, eu esqueci o nome do livro, eu não anotei. Mas ela vai falar sobre o homem, e a consciência. E quando ela vai falar sobre esse amor, ela vai falar que o amor é um rio onde se afogam os sofrimentos, pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido, a significação. Puro expressa ao lado da sabedoria a mais relevante conquista humana. Então, aqui acho que é mais uma daquelas interpretaçõezinhas que a gente pode levar, né? Eu falei do sol, aqui acho que o rio, ele também é muito legal de a gente pensar, né? Às vezes eu tô olhando para essa pessoa e eu tô mandando uma chuvinha para ela, né? Uma gotinha. Mas às vezes o que a gente pode fazer de mais admirável nessa situação, que às vezes nos desafia, é a gente trabalhar esse rio nosso, né? Trabalhar esse rio que vai fazer com que aquela dificuldade, aquela situação, ela seja pequenininha e não consiga nem nos afetar mais, né? Então, acho que é muito isso que a gente traz de convite, assim, né? A gente olhar para essas pessoas, para esses desafios de uma forma diferente e de uma forma que não nos afete, né? Acho que esse é o convite para todos, né? Não que a gente tenha uma fórmula mágica, não que exista, mas é esse convite, assim, né? Para a gente realmente olhar e falar obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado por
por isso. E às vezes a oração é o melhor caminho, né? A gente sempre Sim, volta nisso. 100%. Vamos, inclusive, para a nossa prece final. Vamos entrar em oração, porque é com certeza o movimento da gente mergulhar nesse rio, né? Nesse rio do amor aí, que o Exatamente. Alberto nos apresentou, que a Joana nos traz. E eu convido, né? Porque hoje é o primeiro dia do capítulo 12, gente. Vamos passar os próximos domingos mexendo por dentro, porque a Mais Vossos Inimigos fala direto para o nosso coração, né? Aqui, na verdade, penso que as pedras grandes servem para, às vezes, batermos de frente nelas e refazermos os caminhos. É isso mesmo, amigo. Sampaio está dizendo aqui. É isso mesmo. Queridos, então vamos para a nossa prece final. Alberto, desde já te agradeço demais, viu? A tua Obrigado, presença, as tuas obrigado. contribuições, teus comentários aqui. É muito bom ter você aqui com a Foi gente ótimo. no Evangelho. E vamos então para a nossa prece final. E o convite é pensar, né? O convite da semana e o de agora é pensar nessas nossas amizades, inimizades, né? As pessoas que a gente quer bem, que às vezes é complicado dia a dia, e às vezes, ai, queria estar mais, mas eu sinto ali uma resistência, né? E essa lei física de assimilação e de repulsão tá bem ativa ali, mexendo, né? Às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Vamos pensar nessas pessoas, nesses emissores, né, receptores, e vamos emitir então agora esse nosso amor, né? Vamos mergulhar nesse rio e vamos ser os emissores desse sol, desse amor. Então, queridos, convido a todos para nos colocarmos numa posição confortável, para imaginarmos e colocarmos na nossa tela mental todo esse bom sentimento que nós temos, né? Todo esse carinho. Eu gosto muito de pensar nesses momentos em todo o amor que eu sinto pelas pessoas que eu quero muito bem, pelas pessoas que me são mais caras. E eu produzo esse amor aqui no meu coração e tento simular se eu tivesse esse amor por essas pessoas que são desafios, por essas pessoas que nem sempre é fácil conviver. Porque um dia nós teremos exatamente o mesmo nível desse amor mais puro e mais sublime e ainda maior do que esse. Um amor que a gente nem conhece ainda. O amor que Jesus tem por nós teremos por todos os nossos irmãos, pelo universo inteiro. Então que a gente possa desde já ir experimentando esse amor dentro da gente, a emanar como raios desse sol interno, atingindo e sendo e aquecendo, e envolvendo aquelas pessoas que vão passando pela nossa mente nesse momento, aquelas as quais a gente quer amar mais. Tenhamos todos uma excelente semana e até o próximo domingo. Muito obrigada, gratidão também pelas reflexões que vieram daí, né? De todos nós, é sempre bom ter essa participação. Até mais. Obrigado, Obrigada, obrigado. Berto. Até Obrigada, mais. amigos. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.